É isso que Jesus diz, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como o Pai me amou, eu amo vocês. Há quem diz que gostar é humano, né? Amar é divino. Amar é coisa de Deus. Então Deus, para nos ensinar o amor, nos ensinar a amar, Ele nos amou primeiro, para que aprendêssemos a amar não a partir de uma teoria, mas sim a partir de uma experiência, da experiência de sentir-se amado por Deus. E aí, partindo dessa experiência concreta, podermos amar também o nosso semelhante, que nada mais seria do que partilhar o amor de Deus na nossa vida com as outras pessoas. Hoje, por ser o Dia das Mães, então vamos nos voltar de modo especial à nossa reflexão sobre as mães, já que todo mundo tem mãe, né? Talvez alguém poderia dizer, mas eu não tenho mãe mais. É lógico que tem mãe. Todos nós temos mãe. Algumas delas, tudo bem, não se encontram mais conosco, porque já partiram do nosso meio, mas não deixaram de existir. Hoje, essas mães que já partiram do nosso meio, elas continuam existindo junto de Deus. Elas vivem hoje em Deus. A minha mãe também, né? Minha mãe também já é falecida. A mãe, já que todos nós temos, então quando se fala do amor de mãe, com certeza diz respeito a todos nós. Vamos só recordar algumas coisas relacionadas à mãe, porque depois nós vamos colocar isso em cima do altar. O que nós recordamos, aquilo que o nosso coração vai recordar, o nosso pensamento, nós vamos colocar em cima do altar para celebrar. Então você que é mãe, quando soube que seria mãe pela primeira vez, né? Porque quando soube que ficou grávida pela primeira vez, então já sabia que a partir daquele momento já era mãe. 9 meses ali, a mãe carregou no seu útero, dentro de si, uma vida chamada filho, filha. E depois de viver no útero dessa mãe, cada um de nós vem ao mundo, para assumir depois uma vida, uma missão também no mundo. E a mãe, a gente sabe quanto amor se manifesta no coração dela para com os filhos. Quantas mães às vezes sofrem ali, passam noites mal dormidas, não conseguem pregar o olho, porque a criança, o bebezinho chora, dá trabalho, não dorme à noite. Quantas bebezinhos trocam a noite pelo dia, né? E a mãe não consegue dormir à noite. E no outro dia ela está quebrada, cansada, mas a mãe, a gente sabe que faz aquilo por amor. Quanta preocupação, quanto sofrimento no coração da mãe, quando vê o filho que está sofrendo, o filho que vai se despregando, porque começa a ir para a escola, começa depois a ir para o trabalho, e a mãe percebe que o filho não está ali o tempo todo ao lado dela. Ela gostaria que estivesse, mas sabe que não pode, nem deve estar 24 horas junto dela. E ela tem que deixar que ele vá assumir a sua vida. Na adolescência, quantas mães sofrem quando vê os filhos muitas vezes rebeldes, muitas vezes seguindo caminhos que não são os caminhos corretos, caminhos que a mãe sabe, o coração dela pressente que é um caminho errado, que vai levar aquele filho para estragar a sua vida. Mas a mãe, mesmo assim, a gente sabe, ela continua amando. Me lembro uma vez que passou a matéria na televisão, no jornal, um filho que havia roubado, depois ele mentiu e fez com que o irmão dele fosse condenado.
O irmão dele foi preso, ficou muitos anos na cadeia, e um dia lá na delegacia essa mãe estava presente. E depois foi descoberto aquele outro filho que havia roubado. Ele assumiu dizendo: não fui eu que roubei, né? Naquela ocasião eu menti e acusei o meu irmão. E aquela mãe, ela perguntaram para ele: o que você disse? Disse o que o teu filho fez, prejudicou o teu outro filho, né? Causou tanto sofrimento ao teu outro filho. Aquela mãe, ela começou a chorar, abraçou aquele filho que estava errado, que tinha roubado sim, abraçou ele chorando e disse: eu perdoo meu filho. Aí perguntaram: mas por que você perdoa meu filho? Porque eu o amo. Então a gente sabe que não são os defeitos, não são as falhas dos filhos que vão destruir o amor da mãe, porque a mãe continua sempre amando, apesar de tudo. Quantas vezes mães até, talvez, não sei, talvez tenha algumas aqui no nosso meio que já sentiram aquela dor de ver o filho partir. Não é partir para longe dela fisicamente assim, viajando ou no trabalho, não, porque os filhos morreram. Eu falo isso porque a minha mãe sentiu essa dor e eu assisti, eu vi a minha mãe, que muito sofreu quando ela viu uma filha morrendo. E quantas mães não sentem essa dor de ver o próprio filho morrer? E assim a gente vai vendo quantos gestos, quantas atitudes no dia a dia, às vezes atitudes simples da mãe, mas que manifestam amor. Mas a gente sabe também que muitas vezes as mães, elas sentem uma certa tristeza e até se perguntam: mas onde foi que eu errei? O que será que eu deveria ter feito, não fiz, para poder ajudar o meu filho? Onde eu poderia ter sido melhor e não consegui ser melhor? E vai até um pouco mais, às vezes, quantas mães que infelizmente não se esforçam tanto para amar os seus filhos. Quantas mães não amam os filhos, até chegar ao ponto daquelas que chegam a abandonar os próprios filhos. Então a gente não julga ninguém, a gente não condena ninguém, né? A gente sabe os motivos, as causas que levam a mãe, quem sabe até desprezar o próprio filho. Mas nós poderíamos pegar essa questão da mãe, desde aquela que despreza e abandona o filho, até aquela que é capaz de dar a própria vida pelo filho, de tanto amor. Pegar toda essa realidade de mãe e colocar em cima do altar, pedir perdão pelas falhas delas e agradecer a Deus pelo dom da mãe que Ele nos dá, por tanto amor que elas têm nos dedicado também e têm manifestado na nossa existência. Não sei se vocês viram, há pouco tempo atrás mostrou uma matéria também na TV de uma mãe que o filho dela tinha caído numa, não sei se era uma lagoa, não me lembro direito o que era, uma lagoa, e o filho estava ali se debatendo dentro d'água porque o filho não sabia nadar, né? E aquela mãe não pensou duas vezes, ela pulou dentro d'água para poder ajudar o filho, e depois ela disse que ela não sabia nadar. E na hora nem lembrou disso, que ela não sabia nadar. Ela pulou dentro d'água porque ela queria salvar o filho. Então vamos pegar todo o amor, toda a dedicação, agradecer a Deus por isso e pedir a Deus que a sua misericórdia perdoe as falhas. Mas vamos pedir a Deus também que perdoe as falhas nossas de filhos, por todas as vezes que nós não sabemos ou não soubemos reconhecer o amor de nossas mães, por todas as vezes que nós somos ingratos, por todas as vezes que nós somos desobedientes, sim. Quantas vezes eu já não ouvi pessoas dizerem assim, pessoas adultas dizerem assim: hoje eu vejo quantas vezes a minha mãe me repreendia, me chamava a atenção e eu me revoltava, porque eu não entendia. Hoje eu entendo. Muitas pessoas dizem.
Hoje eu entendo, porque hoje eu também sou mãe, ou hoje eu sou pai. Então a pessoa sente na pele o que é a responsabilidade de educar um filho ou uma filha. Então, pelas nossas falhas de filhos, pelas nossas ingratidões, pela nossa falta de reconhecimento, vamos pedir a Deus que nos perdoe e que nos ajude a ser melhores, a sermos filhos melhores, filhos que tenham um coração e que manifestem em atos depois a gratidão. A gratidão para com esse ser que é tão especial, esse ser chamado mãe. Que nem a gente já lembrava, mãe tão especial, que o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus também quis ter uma mãe. E Ele depois na cruz a entregou para que fosse nossa mãe também. Que Nossa Senhora interceda por você, mãe. Interceda pela salvação eterna daquelas que já partiram. E que Nossa Senhora interceda por nós filhos, para que sejamos bons e gratos filhos para com as nossas mães. Creio em Deus.